Olá, galerinha. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Mário de Língua Portuguesa. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre os gêneros textuais, biografia e autobiografia. Biografia. Origem da palavra e característica do gênero. Biografia vem de bio, que significa vida, e grafia, que significa escrita. É um documento escrito que conta a vida de uma determinada personalidade, respeitando a ordem cronológica. Na biografia deve constar datas, lugares, pessoas, acontecimentos marcantes da vida dessa personalidade. A biografia é redigida na terceira pessoa e pode apresentar-se quer como um relato meramente informativo, quer como uma narrativa em que se evidenciem e valorizem aspectos marcantes do percurso do biografado. A biografia, conforme, por exemplo, a fim a que se destina, pode ter formas muito distintas, que vão de uma simples nota biográfica a um livro. Vejamos agora dois exemplos. Vejamos agora um exemplo de biografia. A biografada é Malala Yousafzai, a paquistanesa que se tornou o símbolo da luta pela liberdade e pelos direitos da mulher. Uma das frases mais conhecidas de Malala é: "Uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo." Então a biografia começa assim: Malala Yousafzai nasceu em Mingora, Paquistão, em 1997. No início de 2009, aceitou escrever um blog para a BBC, documentando a vida sob o regime talibã. E a partir daí, nunca mais deixou de se fazer ouvir em público em prol do direito à educação. Em 2011, recebeu o Prêmio Nacional da Paz no Paquistão. Pouco depois, tanto Malala como seu pai, Ziauddin, ele próprio proprietário de uma escola e ativista social, começaram a receber ameaças de morte, que culminaram no atentado contra a jovem em outubro de 2012. Desde a sua recuperação, Malala tornou-se um símbolo de luta pelos direitos das crianças e das mulheres. Em 2013, foi considerada pela revista Time como uma das 100 mulheres mais influentes no mundo. Em julho do mesmo ano, discursou perante as Nações Unidas, uma honra habitualmente destinada a altas figuras do Estado. Entre os diversos prêmios com que até agora foi distinguida, destacam-se o International Chandler Prize e Brighton Global Scientist e o Prêmio Saravati para a Liberdade do Pensamento, atribuído pelo Parlamento Europeu em 2013. Então, aqui nós temos a primeira, o primeiro exemplo de biografia. Agora, logo em seguida, veremos outro exemplo. Este outro exemplo, tirado do próprio livro didático, traz Malala Yousafzai, traz a data, e já fala da questão do Prêmio Nobel que ela ganhou em 2014. Então vejam aí que existem várias formas de escrever uma biografia, Eu posso apresentar detalhes desde o nascimento da biografada
como também posso buscar informações que eu achar mais relevante, né? Isso no caso do biógrafo. Elementos base da biografia: nome do biografado, data e local de nascimento. Se o biografado já tiver morrido, ou melhor, falecido, refere-se também à data e o local da morte, assim como as circunstâncias em que morreu. Dados familiares, ascendência, casamentos, descendência, percurso acadêmico ou profissional, né? Feitos ou obras importantes realizadas, etapas que precisam ser seguidas durante a produção textual do gênero. Então, durante a produção textual é preciso definir sobre quem se vai fazer a biografia, né? Recolher informações sobre a pessoa que se vai fazer a biografia, registrar a informação, apresentar a informação por ordem cronológica, né? E, além disso, né, o mais importante é que quando for passar a limpo o texto, né, fazer todas as alterações possíveis, né? Então é importante produzir o texto em material de rascunho, né, para depois fazer as alterações e passar numa folha à parte. Isso no caso de uma biografia a título de escola, né? A título de publicação, aí já tem outros trâmites, né? Outra parte importante que compõe a biografia é a fotografia, né? Que pode ajudar na ilustração, ou seja, por meio da linguagem não verbal, eu ajudo o leitor a compreender melhor as situações envolvendo o biografado. Então vamos lá. Fotobiografia. Fotobiografia é conjunto de fotos ordenadas cronologicamente com legendas, podendo conter a obra literária com fotos das capas dos livros. O que tem que fazer? Escolher fotografias sobre os vários momentos da vida de alguém, escolher uma ordem de apresentação por datas ou outra, né? Incluir documentos resumidos ou totais e fotografias, criar um título adequado ao trabalho, né? Organizar a narrativa, registrando as conclusões e dando-lhe uma sequência lógica, né? Então, independente se você for usar na biografia fotos ou não, sempre é importante priorizar a sequência, né? E organizar seu texto dessa forma. Vejamos agora o que é autobiografia. Autobiografia é quando o próprio autor fala sobre os fatos particulares e acontecimentos na vida dele. Gênero literário que pode ser tanto em prosa como em verso, que consiste na narração da experiência vivencial do indivíduo, levado a cabo por ele próprio ou escrita com a ajuda de outro escritor. A autobiografia pode ter diferentes formatos, como o diário, as memórias, dentre outros, podendo ainda ser literal ou contar com elementos ficcionais. Então, é importante, no caso, quem vai escrever uma autobiografia, procurar explorar ao máximo os fatos marcantes, né, de sua vida, né, e seguir, se possível, uma ordem cronológica. Por quê? Porque fica mais fácil revisitar a memória, né? Então, quando eu sigo uma ordem cronológica, é mais fácil eu revisitar a memória. Então, a divisão mais comum da biografia ou da autobiografia é infância, juventude e fase adulta, né? Então, seguindo essa ordem, o texto se torna mais compreensível. Agora um exemplo de autobiografia. Meu nome é Emily Cristina Ramos Jacinto. Nasci no dia 23 de julho de 2008.
na Santa Casa de Aparecida. Sou filha de Luiz Miguel e Carmen Cristina, que trabalham como ajudante geral. Tenho 2 irmãos que se chamam Ana Flávia e Pedro. Quando fiz 1 ano, comecei a falar e andar, e depois frequentei a creche Teresa de Jesus Traini, assim. Com 5 anos, eu me formei na educação infantil, na escola Odila de Souza Oliveira, onde estudo até hoje. Na escola eu gosto de estudar e falar com minhas amigas, e em casa eu gosto de ver vídeos na internet. Quando eu crescer, eu quero ser dançarina ou cantora. Esse aqui é um exemplo, né? Então vejam aí que o verbo está tudo concordando com o sujeito, né? O verbo concorda é o verbo é. Nesse caso, meu nome é, na primeira frase, nasci. Então vejam aí a concordância verbal. Característica da autobiografia. No gênero autobiografia, o autor narra na primeira pessoa do singular ou do plural acontecimentos que selecionam da sua própria vida, em geral, com o objetivo de caracterizar sua personalidade, né? Ou seja, ele usa os verbos, né, todos ligados aos pronomes eu ou nós. Vejamos agora como fazer uma autobiografia. Comece a escrever sua autobiografia pesquisando sua própria vida. Para facilitar, escreva a linha do tempo da sua vida, para incluir as datas e eventos mais importantes. Escreva tudo o que lembrar, depois selecione os fatos mais importantes e inclua sua história familiar também. Anote informações sobre a vida dos seus avós, seus pais, irmãos, tios, primos, vizinhos, amigos, etc. As informações sobre a sua história familiar vai ajudar os leitores a entenderem como você se tornou a pessoa que é. Anote informações sobre sua infância, qual a sua lembrança mais prazerosa, como eram seus pais, você tem irmãos, como eram suas brincadeiras, você gostava de ir para a escola, por quê? Escreva seu nome completo, por exemplo, o autor, protagonista da história, local e data de nascimento, cidade, estado, país, idade atual, onde estudou ou onde estuda, onde viveu ou onde vive, fatos importantes de sua vida, principais realizações, o que gostava, o que gosta de fazer, lazer, brincadeiras, o que mais gosta de fazer fora da escola, esporte preferido, sonhos para o futuro. Para encerrarmos, né, apresento agora um resumo sobre biografia e autobiografia. Autobiografia. O próprio autor escreve sobre os acontecimentos da sua vida. O texto é expressivo e subjetivo, ou seja, o autor vai falar sobre aquilo que ele vivenciou, né? Narrado em primeira pessoa, ou seja, o pronome, né? Eu, que vai ditar os verbos, né? Não segue uma ordem cronológica, ou seja, eu não preciso seguir, no caso, fatos em ordem cronológica, né? Os verbos são usados no passado. Já na biografia, o autor escreve sobre a vida de alguém, texto informativo e objetivo, escrito em terceira pessoa. Então, vou colher as informações e vou transferir de forma mais objetiva possível, né? Segue uma ordem cronológica, ou seja, desde o nascimento, infância, juventude, fase adulta e até a morte, né? No caso, pessoa póstuma. Apresenta detalhes como local,
pessoas, eventos importantes, né? Tanto uma como a outra apresenta detalhes, né? Após aprender sobre os gênios, que tal testar o seu conhecimento lendo ou produzindo uma autobiografia?